Vocês enchem a boca para dizer que a Bíblia é o best-seller mundial. Mas vamos ser honestos, né? É o livro menos lido da história. Porque se vocês tivessem lido a primeira página, eu disse a primeira, o cristianismo entrava em colapso antes do café da manhã. Hoje a gente vai começar a analisar o Gênesis, o episódio piloto da humanidade. E eu já vou avisando, nós vamos ter que dividir isso aqui em partes, porque o livro tem tantos furos, mas tantos furos, que se eu tentar falar tudo num vídeo só, o YouTube trava. E antes que comece o chororô nos comentários... Ai, mas não foi bem assim. É uma metáfora, você não entendeu o contexto. Shhh. Lembro de um pequeno detalhe, de todos nós aqui, o único que estava lá e viu tudo ao vivo fui eu. O resto é invenção de quem chegou depois para ganhar dinheiro com isso. Então senta e escuta a testemunha ocular. Vamos começar do começo. Gênesis 1, versículo 1. No princípio houve o Big Bang. Criou Deus os céus e a terra. Até aí beleza, poético, grande arquiteto e tal. Mas aí a gente desce pro versículo 3 e o cronograma da obra já começa a dar errado. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi tarde e amanhã o dia primeiro. Para tudo, um dia inteiro só para criar uma aguinha e acender uma luz? Sério? Para um ser onipotente que estala o dedo e cria galáxias, gastar 24 horas nisso não é meio assim preguiçoso? Tem uma cara de corpo mole isso, não tem, Márcio? Hoje eu vou ligar só o disjuntor e vou descansar. Mas enfim, chamou a luz de dia e as trevas de noite, primeiro dia. Fim do expediente. Parece lógico, né? Só tem um detalhe minúsculo, quase irrelevante. O sol ainda não existia. É sério, pega a Bíblia aí. O sol, a lua, as estrelas são criados no quarto dia. Versículos 14 a 19. E Deus disse, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Então me explica aqui com muita calma. Se o sol só chegou no dia 4, o que caralho estava iluminando o dia 1, o 2 e o 3? Era um LED com bateria recarregável? Era o brilho do ego da pessoa? Como é que houve tarde e manhã se não tinha sol para se pôr nem para nascer? Isso não é um mistério divino, isso é erro de continuidade. É tipo você virar e dizer, E se a gente construir o teto antes de levantar a parede? o negócio não sustenta. O eletricista celestial chegou na obra 3 dias atrasado, mas o chefe mandou bater o ponto na folha de presença mesmo assim. E piora, como piora. No terceiro dia, lembrando, ainda estamos no escuro total, sem sol. Ele cria as plantas. E Deus disse, produza a terra erva verde e árvores frutíferas. Ô Cleiton, joga no Google aí, fotossíntese, só pra gente conferir aqui. As plantas foram criadas na terça-feira. O sol só foi criado na quarta. Então, pela lógica bíblica, a Amazônia inteira ficou prendendo a respiração por 24 horas e gritando, Cadê a luz, padrão? Tô morrendo aqui. o autor do Gênesis não sabia biologia. Ele achava que o sol era só um acessório de decoração, tipo um lustre. E falando em decoração, vocês prestaram atenção no dia 2? Abram aí, Gênesis 1, versículos 6 e 7. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam sobre o firmamento. E assim foi. Prestem atenção na engenharia. Tem água embaixo, o mar, e tem água em cima, o teto. A palavra original para isso em hebraico é raquia, que significa uma abóbada sólida. Ou seja, gente, ele não criou um planeta flutuando no espaço. Ele criou um terrário. Segundo Gênesis, a gente vive numa Tupperware gigante com água na tampa. E se a tampa abrir, bom, aí vem o dilúvio, mas isso aí já é spoiler. É por isso que tem doido acreditando que a Terra é plana até hoje. Porque se você ler o Gênesis ao pé da letra, a Terra não é um globo girando ao redor do Sol. É uma panqueca parada embaixo de uma redoma de vidro com o Sol e a Lua colados do lado de dentro como se fosse um adesivo que brilha no escuro. Se esse foi o projeto de engenharia mais perfeito do universo, eu tenho medo de ver o projeto que foi reprovado. Mas essa bagunça estrutural é fichinha. O problema real e que faz o Vaticano suar frio é o primeiro RH. Porque quando o Todo-Poderoso resolve criar a equipe, a gente descobre que Adão não foi o primeiro e que o paraíso foi palco do primeiro divórcio litigioso da história. Sim, Adão teve uma primeira mulher. E não,
não foi Eva. Vocês acham mesmo que aquela história bonitinha de casal perfeito foi o plano A? Aquilo foi o plano B, foi o remendo. A primeira tentativa, essa religião varreu para debaixo do tapete com tanta força que levantou poeira. Mas a pista do crime está lá, no próprio livro. Abre em Gênesis 1, versículo 26. Deus diz, façamos o homem à nossa imagem. Reparou, façamos no plural a nossa imagem? Com quem que ele estava falando? Era um surto de múltipla personalidade? Não. Ele estava conversando com a diretoria, comigo, Biel, Rafinha, a família toda. O primeiro escalão, a carreta furacão original. Então começou o processo de criação. Vamos ver o rascunho. Tá doido, Cleiton? Quer me arrumar problema com os criacionistas? Eu sei que parece, mas eles não querem saber a verdade, eles só querem estar certos. Tira a evolução da tela aí. Não, você sabe como é que eles são inseguros, se mostrar isso aí, fudeu. Põe uns músculos aí, sei lá. Calma, Calabrese, isso aí não é barro, é bomba. Nem tinha isso na época. Fica menos crível que cobra falante. Ok, dá pra trabalhar com isso, apesar que o original era bem mais feio e tinha uma monocília. Mas vamos aceitar a licença poética. Beleza, boneco aprovado, mas o pior não é o visual, é o que acontece logo depois. No versículo 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. Prestem atenção, homem e mulher, criados juntos, no mesmo instante, feitos da mesma matéria, do mesmo barro. Aquele pedacinho de barro bonitão ali não veio sozinho. Ali, naquele momento, não tinha costela, não tinha anestesia, não tinha hierarquia. Eram dois iguais. O nome dela, que inclusive está nos textos antigos que os seus pastores fingem que não existiam, era Lilith. Ruiva, selvagem e, acima de tudo, livre. Eles foram colocados no paraíso para curtir a vida, lua de mel eterna. Mas aí começaram os problemas no quarto. Lilith olhou para Adão e disse, escuta aqui, se a gente veio do mesmo barro, por que eu tenho que ficar por baixo? E eu não tô falando de metáfora, não. Tô falando do ato mesmo, do vulco-vulco. Ela queria ficar por cima, literalmente. Ela queria prazer, ela queria equidade. Mas Adão, o primeiro homem, foi também o primeiro macho frágil da história. Ele entrou em pânico. Como assim? Mulher com vontade própria? Mulher com iniciativa? Ele largou o campar e correu pro papai chorando. Pai, a mulher que o senhor me deu tá com defeito. Ela acha que manda nela mesma. Ela quer subir em mim, pai. Eu tô com medo. E foi aí que aconteceu o primeiro divórcio. Lilith olhou para aquela situação patética e constrangedora, olhou para Adão choramingando, olhou para o Criador querendo impor regras, imaginou tendo que ser a responsável por passar adiante aqueles genes legendários e tomou a decisão mais sensata da história humana. Ela vazou, picou a mula. Ela disse, não vou me submeter a um igual, nem fudendo, e foi embora do Éden por conta própria. Dizem as más línguas que ela virou um demônio, porque, claro, toda mulher livre é taxada de demônio. Dizem que ela veio me encontrar, talvez. Digamos que a gente tem muito em comum, a gente não suporta a autoridade abusiva. Mas o fato é, o paraíso ficou vazio, ou melhor, ficou com um solteirão chato sozinho. Deus olhou por Adão triste, tentando passar o tempo, dando nome pra bicho, e nem nisso ele era bom, coitado. Esse bicho pescoçudo aí, vou chamar de vara de cutucar estrela. Não, Adão, girafa. Ah, tá. E aquele ali com o chifre duro na ponta? Eu vou chamar de Kama Sutra de 4. Rinoceronte, Adão. Foco, meu filho. E aquele passarinho colorido ali? Periquito. Periquito, eu gostei desse aí. Mas tem um detalhe estranho aqui em Gênesis 2, 19 e 20. Todo animal do campo e toda ave dos céus os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E Adão pôs os nomes a todo animal, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Ou seja, antes de fazer a mulher, Deus tentou desenrolar o Adão como uma ovelha, como uma vaca. E aí, Adão, essa aí serve? Opa, esse aqui é uma
cabra, velho. Tá bom, então vou ter que fazer uma mulher mesmo. O Ted era absoluto. E aí o Todo-Poderoso percebeu o erro de design dele. Ele pensou, fazer a mulher do mesmo barro que o homem dá problema. Ela fica autônoma demais, ela pensa, eu preciso mudar a fórmula, não posso fazer uma parceira, eu tenho que fazer uma ajudante. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Ele não queria uma sócia, ele queria uma estagiária. E para garantir que ela não ia reclamar, ele não usou o barro independente. E aí Deus faz Adão cair no sono profundo. Ele abre o peito do cara e diz, vamos usar uma costela. Eu virei pra ele e falei, pô, velho, é isso mesmo? Uma costela? Acabou o barro aí, não? É literalmente terra e água. É o que mais tem no mundo. É barro. O cara me faz as galáxias inteiras, mas para fazer a mulher ele precisa reciclar uma peça usada de um protótipo? Não me pergunta, eu também nunca entendi essa economia porca. Enfim, ele arranca uma costela e monta Eva. Vocês percebem a maldade simbólica disso? Lilith foi feita do mundo. Eva foi feita de Adão. Lilith era uma pessoa. Eva era um puxadinho. Quando Adão acordou e viu Eva, a Bíblia diz que ele falou, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou traduzindo do machês arcaico. Agora sim, essa aqui é a minha propriedade. É um pedaço de mim. Eva já nasceu devendo a existência para o marido. Pronto. O patriarcado estava inaugurado oficialmente na primeira página do livro. Mas o velho sabia que mesmo sendo submissa, ela ainda tinha um cérebro. E cérebro é uma coisa perigosa. Quando usa, né? Tem muita gente que recebe o kit de fábrica, deixa desligado a vida inteira para não gastar bateria, deve ser. Mas o risco existia. Então, para garantir que ninguém saísse da linha, ele resolveu montar uma armadilha. Não uma prova, uma arapuca. E vamos ser honestos aqui, aqueles dois não eram as lâmpadas mais brilhantes da casa, né? Eles passavam o dia todo lá, deitado na grama, olhando para a nuvem, brincando com o tigre. Não tinha um livro para ler, não tinha Netflix, uma palavra cruzada. Então eles eram meio burrinhos, né? Qual é? Você sabe o que eles eram? Eles sabem. E aí que eu entro em cena, porque alguém precisava avisar para aqueles dois que eles estavam num zoológico, não num paraíso. Mas antes de eu descer pro play, eu tive um papo reto com o CEO. A gente ainda morava no mesmo barraco. Eu cheguei nele e joguei, e aí, velho, beleza? Aqui, esse esquema seu aí de humanidade, não rola de deixar os humanos abrirem as asas, não? Metaforicamente falando, claro. Mesmo que eles deem uma tropeçada aqui ou ali, dá uma chance de crescimento, sacou? Liberdade criativa. E o que ele falou? Ele me olhou com aqueles olhos de sabe-tudo e mandou. Sabe de uma coisa, seu anjo bonitão? É sério, exatamente assim que ele falou. Gostei da ideia. E se a gente criar uma nova empresa, onde você testaria os humanos? Você já gosta deles mesmo, sabe como funciona aquela cabecinha louca deles. E aí? O que você me diz? Eu parei, pensei, porque eu sabia que eu ia ser cancelado, como de fato eu fui depois que lançaram o livrinho das bondades. Mas eu já estava querendo abrir meu próprio negócio, estava entediado com arpinha o dia inteiro. Eu falei, bora, onde é que eu assino? Aí a gente fez um brainstorming lá mesmo, e chegamos ao nome Intervenção Fervorosa Não Ortodoxa, ou para ficar mais fácil de lembrar, Inferno.
Eu sei, ficou bom, né? É o novo Dingo institucional. Inclusive, já tá no Spotify. O link tá na bio da descrição. Enfim, empresa aberta, CNPJ ativo. Agora a gente precisava do primeiro teste de campo. E aí teve aquela árvore. O cara colocou a árvore lá no meio da bagunça e para garantir que ninguém perdesse ela de vista, praticamente pendurou uma placa de neon escrito "não coma". E aí ele esperava que os humanos resistissem à tentação. Um gênio, só que não. Mas vamos deixar uma coisa clara aqui. Eu não plantei a porra da árvore lá. Foi ideia brilhante do dono do terreno. Eu só fui o publicitário. Eu só mostrei o produto. Foi o primeiro caso de sucesso de marketing de influência da história. Eu escolhi uma cobra como mascote porque, né, era carnaval, era verão. E convenhamos, elegante, sorrateiro e fálico. E modéstia à parte, foi hilário. De primeira. O velho ficou impressionado. Não ficou feliz, mas ficou impressionado. Aquele dia foi louco. A gente fez até uma selfie. Não acredita, não? Peraí. Aqui. Bons tempos. E aí lá está Eva olhando para a fruta com aquela cara de quem queria, mas não tinha coragem. E o diálogo que segue é a prova definitiva que aquele lugar era um hospício a céu aberto. Eu chego e falo: "E aí, pequena Eva, beleza? É verdade que o chefe proibiu de comer tudo?" E ela responde na maior naturalidade: Não, só daquela árvore ali. Se comer ou tocar, a gente morre. Reparem, ela tá conversando com um animal e ela acha normal. Não tem um susto, não tem um... Meu Deus, a cobra é falante. Isso prova o meu ponto. A Eva vivia num nível de tédio tão grande que bater papo com um réptil era o auge do entretenimento da semana. Enfim, Deus disse para eles, Gênesis 2, versículo 17, "Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás." Veja bem, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Guarda isso aí. Aí eu soltei a bomba, a verdade nua e crua. Então a serpente disse à mulher: "Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que desse fruto comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal." E agora a reviravolta. Eles comeram e morreram? Caíram duros no chão? Tiveram um infarto fulminante? Não. Gênesis 5, versículo 5. "E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu." Adão viveu 930 anos. Eu disse que eles não morreriam. Deus disse que eles morreriam no mesmo dia. 930 anos. Quem mentiu na história? Pois é, o pai da mentira talvez não seja eu. Eles comeram e na mesma hora os olhos se abriram. Foi a verdadeira pílula vermelha da Matrix. O ótimo conceito que os babacas do movimento Red Pill deturparam. Adão e Eva perceberam que estavam pelados. E aqui vai uma crítica. A primeira reação da humanidade ao ganhar consciência foi inventar a tanga de folha de figueira. A consciência traz a vergonha e a vergonha traz o péssimo gosto para roupas. Mas a comédia pastelão começa agora. Gênesis 3, versículo 8. "E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim." Passeava? Deus faz Cooper agora? Ele calça um tênis e vai dar uma volta para baixar o colesterol? Além do mais, se ele é todo onipresente, ele não tá em todos os lugares, vai fazer caminhada para quê? Enfim, e aí os dois gênios se esconderam atrás de uma moita, como se desse para se esconder do criador do universo atrás de uma samambaia. Mas o melhor de tudo é a reação do onisciente. Ele para no meio do jardim e grita: "Onde estás?" Sério? Onde estás? Cadê a porra da onisciência, Clayton? O GPS divino tava sem sinal? Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, mas não consegue achar dois pelados brincando de esconde-esconde? Isso é o que eu chamo de onisciência de Taubaté. Ou ele não sabia mesmo onde é que tava, ou ele tava se fazendo de doido para criar um clima de terror psicológico. Eu aposto na segunda opção. Aí o Adão aparece, tremendo igual a vara verde, e solta a pérola: "Ouvi a tua voz
suar no jardim e temi, porque estava peladão, e escondi-me. Deus pergunta: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Você comeu, né, carai? E neste momento nasce a tradição mais antiga da masculinidade: culpar a mulher. Adão não diz: fui eu, errei. Ele diz: a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Olha a audácia desse pedaço de barro. Ele culpa a Eva e de tabela culpa a Deus. A culpa é sua que me deu essa mulher defeituosa. Se eu tivesse ficado sozinho dando nome pra rinoceronte, isso não tinha acontecido. E Eva, claro, como todo ser humano, passa a batata quente pra mim. A serpente me enganou. Como sempre, tudo eu nessa merda. Aí veio a sentença, no Tribunal de Pequenas Causas do Éden, pra cobra: sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. O que é biologicamente impossível porque cobra come rato. Mas enfim, a aula de biologia não é o forte desse livro. E você reparou sobre o teu ventre andarás? Então na prática a cobra tinha pernas antes da treta, olha que doido. Pra mulher, Gênesis 3,16: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Como se não fosse esse o plano desde o início com o negócio da costela, né? Dor no parto e submissão ao marido. Um amor de pai, né, Márcia? Misericórdia, dá um quentinho no coração. Filha, te amo, toma aqui essa cólica eterna e vê se obedece a essa anta que tá do seu lado. Pro homem, trabalhar é realmente a pior das maldições. Em Gênesis 3,17: maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Mas o motivo da expulsão, esse é o segredo que eles não contam no culto dominical. Eles mentem que Deus expulsou o casal porque estava ofendido com o pecado. Mais uma mentira deslavada. Abre lá em Gênesis 3,22. Deus vira para nós, de novo, a diretoria: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ele admitiu: eu estava certo. Eu disse que eles seriam como Deus, e Deus confirmou: o homem se tornou como um de nós. Quem que estava falando a verdade novamente? Essa tentação vermelha seduzente que vos fala. O crime não foi desobedecer, foi evoluir. O crime foi querer saber. Ele não quer que você saiba de nada. Ele quer que você obedeça sem questionar. Mas calma que piora. Continuando Gênesis 3:22-23, para que o homem não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o lançou fora do jardim do Éden. Vocês conseguem entender a gravidade e a maldade disso? A árvore da vida estava lá, do lado dele, disponível. Ele tinha a faca e o queijo na mão para fazer a transformação completa. Ele poderia ter dito: ok, crianças, agora que vocês têm a consciência e sabem o que eu sei, tomem aqui a imortalidade. Bem-vindos ao clube, bem-vindos à família. Mas não, ele preferiu criar a morte. Ele, esse Deus que é só amor, preferiu condenar você, sua mãe, seus filhos e toda a humanidade a apodrecer debaixo da terra, só para garantir que ninguém nunca sentasse na mesma mesa que ele. Isso não foi justiça divina, isso foi reserva de mercado. O cálculo dele foi frio. Eles já hackearam o sistema e baixaram a consciência. Se eu der a bateria infinita, eles viram deuses. Ele instalou a morte em vocês como uma obsolescência programada. Não foi punição por pecado, foi eliminação da concorrência. Ele preferiu ser o único imortal num cemitério do que dividir a eternidade com quem sabe tanto quanto ele. Ele precisava que vocês fossem mortais e frágeis, porque a única forma dele se sentir grande é mantendo vocês de joelhos, com medo do fim. Eles passaram milênios dizendo que vocês foram expulsos como castigo, que foi uma tragédia perder a vida eterna. Errado. Ele guardou a imortalidade para eles, sim, e foi por puro egoísmo e medo. Eles dizem que vocês eram felizes no paraíso, só que a felicidade da ignorância não é felicidade, é anestesia. Mas a grande mentira é que vocês perderam o paraíso. Vocês não perderam nada, vocês escaparam. Aquele jardim não era um lar, era um cativeiro dourado para animais de estimação. E a fruta nunca foi
nenhum lanche, nenhum pecado. Ela foi a chave. Vocês trocaram a segurança da jaula pelo risco da liberdade. E acredite em mim, foi o melhor negócio que vocês já fizeram. E sobre aquele apelido de pai da mentira, tá lá no início do livro. Agora vocês sabem quem realmente merece o título. Vocês perderam o teto do Éden, mas ganharam as estrelas. A porta da jaula está aberta. Vocês estão livres agora. Voem e tentem não estragar tudo. Nos vemos no Gênesis parte 2.